Gente, deixa eu mostrar algo pra vocês. São seringas de insulina, onde eu tô armazenando colostro. Vocês já ouviram falar disso? Da retirada do colostro antes de... do neném nascer, com 37 semanas, é o mais indicado. Porém, tem mãezinha que tira até com 35 semanas. Eles dizem que tirar o colostro antes das 37 semanas pode estimular contrações uterinas. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, eu sempre tive muitas contrações de treinamento. Muita mesmo. Tipo, às vezes ritmada, de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos. Esse que o máximo deveria ser 4 por 1 hora. Não rolava comigo, não. Mas acontecia mais quando eu tava cansada, estressada ou com alguma inflamação. Infecção urinária, alguma coisa. Então, quando eu deitava e relaxava, dava aquela descansada, melhorava. Porém, no começo eu me assustei, eu fiquei assim, mas nunca cheguei no hospital, cheguei a comentar com o médico, mas me acostumei. Hoje mesmo já tive várias, só que como eu tô bem, são menos, né? Não é tanta. Mas eu tenho muita mesmo. Nunca era só 4 por hora, não. O máximo 4 numa hora. Era uma no rabo da outra. Muitas vezes ritmada. Então, assim, eu esperei completar 36 semanas. Antes, um pouquinho das 37, eu comecei a fazer a coleta do colostro. Por que, pra que e como? Vou explicar nesse vídeo aqui pra vocês entenderem. Eu procurei muita informação no YouTube, na internet, a gente quase não acha. Não é uma prática comum aqui no Brasil, até os próprios profissionais, eles não são de falar nada sobre isso. Às vezes você pergunta, eles não sabem muita informação a respeito. No YouTube, pouquíssimos vídeos que realmente dão alguma instrução. E muito menos ainda relatos de mãezinhas aqui no Brasil que tem alguma prática com isso. Então, eu pesquisei bastante e vou passar para vocês o que eu entendi de tudo que eu pesquisei. Como sempre, eu não sou médica. Pesquisem por vocês, que tomem as decisões de vocês como papais e mamães. Mas vamos na primeira pergunta. Por que eu resolvi tirar? No geral, é muito indicado para mães que têm problema com insulina, tal diabetes gestacional. Para que o neném, depois que nasça, não tenha uma queda de insulina muito brusca, porque no geral é a mãe que está provendo insulina para esse bebê, então se ela está com uma insulina alterada, o neném vai estar recebendo essa insulina. Quando ele nasce, ele vai produzir a própria insulina dele, então pode ter uma queda muito grande e causar algumas coisas no neném. E aí, para que isso não ocorra, é aconselhado que elas tirem o colostro antes, armazenem, e aí é levado para o hospital e é oferecido esse colostro para o neném. Aqui no Brasil, o costume, por exemplo, a mamãe ganhou o neném, às vezes demora até 5 horas para o leite descer. Depende de mãe para mãe. E aí, o que eles fazem se o neném tá muito agoniado? Dão água de açúcar. Eu não gosto. Eu não como açúcar, por que eu vou dar água de açúcar pro meu filho? Então, a gente, na Europa, que é um lugar onde isso é muito mais comum, muito mais popularizado, eles levam o colostro de casa e é oferecido o colostro pro neném. Assim que ele nasce, se a mamãe não tiver o leite, não descer o leite na mesma hora, entendeu? A pojadura que fala. Porém, meninas, muito mais do que isso, o colostro é quase uma vacina. Eu vi relatos de mamães que têm essa prática e quando o neném dela, 2 aninhos, o irmãozinho, tá tipo, gripando, ela dá uma ampolinha de colostro pro neném, no dia seguinte o neném tá curado. Ajuda a fortalecer o sistema imune da criança, a ela lutar contra doenças de muitas formas. E por isso eu resolvi tirar. Meu principal é esse, porque eu não sei nem se eu vou conseguir levar para o hospital, porque aqui não é comum, eles talvez não deixem eu levar, se não sei que eu levo escondido. Mas não vai estar na minha mão o tempo inteiro o neném, né? Eu não sei se eu vou poder ofertar esse colostro pro neném. Então, assim, o meu principal objetivo é esse, caso meu bebê adoeça com alguma virose, com alguma coisa, que apesar da gente se vacinar, se cuidar e PPP ainda pode acontecer, eu vou ter esse colostro para oferecer pro neném, para que ele tenha mais força para lutar contra qualquer doença, entendeu? Ou mesmo para um marido, para alguém que precise. Mas vamos lá, esse é o porquê, alguns dos porquês da gente tirar o colostro. Como esse processo é feito? Tudo que eu pesquisei pode ser feito a partir das 37 semanas, porque ele estimula contrações uterinas, como eu já disse.
Mas tem mãezinha que é mais rebelde, tipo eu, e faz antes. Eu fiz com 36, via uma que falou, uma das que se pronunciaram que fez com 35 semanas. E tem mãezinha que ganha com 37, então eu até entendo. E aí ela fez essa retirada do colostro e armazenou. A gente vai armazenando. Como é que se faz? Você tem que estar banhadinha, limpinha, esterilizar o seio com álcool, a seringa ou vidro, ou qualquer coisa que você for armazenar, tem que estar bem esterilizado, limpinho, geralmente fechadinho, tem que ser datado o dia que você tirou. E a técnica para retirar é na mão mesmo, apertando o seio e fazendo é, a retirada do colostro ali. Só que, gente, na prática, surgem coisas que no vídeo lá explicativo nem sempre aparece. Por exemplo, no meu caso, esse seio aqui não sai sangue, mas esse seio aqui sai sangue. Não por todos os ductos, mas tem sempre um ducto ou dois que tá saindo sangue. E no começo eu fiquei, oxe, 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 oxe. E quando você pesquisa assim, colostro, você vê um líquido amarelinho, mais esbranquiçadinho, mais né? O meu é quase transparente. Desse peito aqui, por exemplo, que não sai o sangue. Aí quando eu tiro desse aqui que sai com sangue, ele fica vermelho. E aí, tipo, eu posso armazenar? Não posso. Pesquisei. É normal. Esse ducto que a gente fala assim, que sai sangue, eles chamam de ducto enferrujado. E conforme a gente vai tirando, pela minha experiência, vai diminuindo. Hoje ele quase não sai mais. Acho que é falta de maturação ou... Não sei, o corpo se adaptando, né? Minha primeira gestação. Eu sei que aconteceu comigo. Então, eu armazenei da mesma forma e tá ali. E dá pra ser servido, não perde a qualidade. O colostro ainda é o colostro, mesmo que tenha aquele ductozinho enferrujado que tem um pouquinho de sangue, é o do peito, né? Vai, com o tempo isso vai limpar. Nas primeiras vezes que você faz, sai muito pouquinho, não chega a 1 ml. A gente usa aquela seringuinha de insulina, como eu mostrei pra vocês, né? E às vezes não sai muito, principalmente se você não souber como retirar. Tem que massagear o seio, tem que vir da forma correta, apertando, como para fazer, saber como fazer, porque não é no biquinho do peito, é em volta, você espreme assim como você tá ordenhando uma vaquinha. Mentira, nada a ver. Mas você tem que pegar a mãozinha em forma de C, apertar assim para ver se vai saindo e conforme vai saindo a gotinha você vai coletando. Tem quem coloca numa colher e depois dessa colher puxa com a seringa, mas tem que estar tudo muito bem esterilizado. Até o uso de máscara eles indicam pra gente, eu mesma nunca usei, mas vi quem indica, esteriliza a mão, tudo limpinho, usa máscara. E aí você pode vir com a seringa também, aperta, vai com a seringa ali, puxa aquela gotinha, vai puxando a gotinha. Quando você vê, você encheu a seringuinha de 1 ml. Conforme você vai tirando com o tempo, que isso se torna um hábito, vai saindo cada vez mais, vai mudando um pouco a coloração, mas não acaba. Era outra dúvida que eu tinha. Se eu tirar agora vai faltar pro meu neném? Não. Enquanto o bebê não nascer, o corpo continua produzindo colostro. E acaba depois que o neném nasce, que os hormônios da gravidez cessam, né? Aí vem outros hormônios aí com respeito ao bebê. E aí vem o leite em si. Mas até lá você pode coletar o quanto colostro você puder, porque você vai ter o colostro sempre. Quando o neném nascer, vai continuar tendo colostro com a mesma qualidade. Assim eu entendi de todas as pesquisas que eu fiz. Que mais? Com respeito à coloração, não importa, colostro é colostro, o organismo de cada um é cada um, a alimentação, tudo isso deve influenciar. E não se preocupe. Eu vi uma mãe que o leite delas é de cor diferente. A pessoa um leite rosa, um leite verde, azulado. Então, o que dirá um colostro? É o organismo de cada mãezinha na fase que você tira para cada. Você tira seu colostro, seu leite, vai vir alguma coisa diferente, alterada da outra pessoa. Então, normal. Agora, a parte muito importante, porque todo esse trabalho pode ser perdido se você não souber armazenar. E essa parte do armazenamento é preciso gravar algumas coisinhas. Primeiro, assim que você fazer a coleta, congelar. Congelado, tem que datar, tá, gente? Tipo, as minhas seringas, algumas eu ganhei sem agulha, então eu fechei com plástico filme, coloquei um papelzinho escrito a data e enrolei com plástico filme e pus congelar. Não pode ser na porta do congelador, tem que ser lá no fundo, e não pode ser esses congelador que tem dentro da geladeira, que é quando você abre o congelador, tá lá dentro, aí você abre que essas bem antiguinhas, tem que ser dessas de congelador separado para durar mais tempo, senão dura muito pouco tempo. Congelado lá no fundo da geladeira dura até 6 meses. Mas, uma vez descongelado, você não pode congelar novamente. Lara, eu não tenho uma seringa, eu tô coletando em algo maior. Você pode pegar, tipo, tirei o leite ontem, ou o colostro ontem,
E aí coloquei num vidro, esterilizadinho, tampadinho. Tiro de hoje, ponho na geladeira, resfriou, aí eu posso colocar ele congelar junto com o outro. Não pode colocar direto, entendeu? Mas põe na geladeira umas horinhas, 2, 3 horinhas, aí depois você coloca lá dentro e põe congelar e você vai aumentando aquele volume de colostro congelado. Porém, na hora de descongelar, tirei ele. Posso pôr no banho-maria? Pode. Não pode pôr direto no fogo. Você vai cozinhar seu leite, não vai prestar. Posso pôr embaixo na geladeira, deixando descongelar, que é até mais seguro. Depois eu tiro e dou uma esquentadinha para ficar na temperatura ambiente no banho-maria e ofereço. Ou pode pegar direto e pôr no banho-maria. Descongelou, não pode mais congelar novamente. Aquele leite tem que ser ou consumido ou descartado, tá bom? O colostro. Tô falando leite, mas o colostro. Mesma coisa, tanto para um como para outro. Então, nesse congelador lá no fundo, por 6 meses, na geladeira por até 12 horas e fora da geladeira até 4 horas, se eu não me engano. Ué, confiram, mas se eu não me engano é só 1 hora fora da geladeira. Confiram direitinho, pesquisa no Google, vai ter tudo direitinho lá, bonitinho. Só esse fora da geladeira que eu não tô lembrando bem a data. O horário que pode ficar para fora. Mas é isso, gente. Na hora de armazenar tem que ser bem armazenado. Transporte, mantém dentro do isoporzinho, congelado, leva congelado, uma bolsinha térmica, alguma coisa, uma caixa térmica. Tudo fechadinho. Igual as seringas que eu tô guardando lá, eu não soltei dentro do freezer, do congelador. Eu coloquei num saquinho. De preferência um hermético. Eu não tinha um hermético, eu coloquei no saquinho de polpa. E guardei lá dentro e vou só colocando mais lá dentro. Coloca no isoporzinho e leva para algum lugar que você for servir. Mas lembrando que a partir do momento que aquilo descongelou, não pode mais ser congelado novamente, tem que ser consumido ou descartado. Que mais? Pensei ainda agora para falar, meu Deus. É basicamente isso. E se vocês puderem fazer, eu aconselho muito que façam. Eu vejo muita mãe passando necessidade com seus bebês aí, com bronquiolite, com isso, com aquilo, pegou uma doença. E aí eu acredito que se tivesse o colostro para ofertar, mesmo que só em casa, já faria uma grande diferença. E não é comum aqui no Brasil. Não é. É culturalmente incomum, mas lá na Europa é. Então, cada um puder fazer, faça, gente. No freezer mesmo, em vez de ser só no congelador geladeira, no freezer dura até mais tempo, mais que 6 meses, se eu não me engano. Se você tiver um freezer próprio para isso, que não fica abrindo e fechando, né? Não fica mudando a temperatura. É isso, gente. Fica a dica aí para quem quer saber um pouquinho mais a respeito disso. Deixem dúvidas no comentário, curta e compartilha, PPP, se inscreva no canal para ver os próximos capítulos dessa novela. Fiquem com Deus, até mais.